Comigo, por favor, 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8. A partir do verso 1. Vamos dar continuidade, então, à nossa série de estudos em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 8, diz assim a palavra do Senhor. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de que por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento, como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém tem a consciência fraca, vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Amém? Amém. Senhor, mais uma vez nós oramos pedindo direcionamento, discernimento e entendimento da Tua palavra, Senhor Deus. Fala conosco mais uma vez através da Tua palavra e que possamos mais uma vez ser transformados por ela. Para a Tua honra e glória que nós oramos. Amém. Amém. Vou recapitular bem resumidamente aqui que nós já falamos até agora, porque muitas coisas aconteceram, nessas últimas 2 semanas e de repente a gente esquece mesmo, é normal. Dizem os estudos que vocês terça-feira já não vão lembrar mais nada que eu falei aqui, imagine 2 semanas. 48 horas a gente já esqueceu tudo, ou se não tudo, pelo menos 80%, imagine 2 semanas, né? Então vamos lá. Então nós sabemos que essa carta de 1 Coríntios não é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Só que essa primeira carta foi perdida e ela não consta na Bíblia, porque Paulo no capítulo 5, verso 9, ele menciona como já vos escrevi antes. Então isso quer dizer que ele já tinha escrito aos Coríntios antes dessa primeira carta. Ok? Nós sabemos também que alguns dos irmãos da casa de Cloe, os dedo duro, os dedos duros foram lá reclamar para Paulo o que estava acontecendo na igreja. Não é dedo duro não, gente, é os irmãos que querem crescimento na igreja, os irmãos que querem que a igreja cresça, que a igreja avance no conhecimento do Senhor. Então eles foram lá e falaram para Paulo, olha Paulo, está acontecendo algumas coisas aqui. E Paulo então escreve essa primeira carta aos Coríntios, porque também depois que os irmãos da casa de Cloe foram lá, teve um outro grupo de irmãos que foram levar uma oferta para Paulo, dos Coríntios. E Paulo depois vai agradecer essa oferta. E esses irmãos, então, trazem uma carta dos Coríntios para Paulo, perguntando acerca dessas coisas. E é aí que entra essa resposta de Paulo, porque ele estava impossibilitado de visitar pessoalmente. Então, daí nasce a primeira epístola, primeira carta aos Coríntios. Quais eram, então, os problemas ali naquela igreja? Primeiro, problema de ordem moral.
Segundo, problemas de ordem espiritual. E terceiro, problemas de ordem doutrinária. Ok? Dos capítulos 1 a 4, Paulo tece seus comentários e ensinamentos acerca das divisões que havia na igreja. Não deve haver divisões na igreja. Você não tem que idolatrar um e deixar outro para lá. Aliás, você não tem que idolatrar ninguém. Quem tem que ser idolatrado na igreja é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é o dono, Ele é o chefe, Ele é quem manda. Acaso fui eu, Paulo? Acaso foi Pedro? Acaso foi Apolo? Acaso um desses foi crucificado em favor de vocês? Ele mesmo responde, não, mas sim o nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto final na conversa. E depois, capítulos 5 e 6, Paulo fala sobre a disciplina, ou a falta dela, na igreja, né? Tinha lá o irmão que estava saindo com a mulher do pai dele, o negócio estava tudo errado. Isso é errado até no mundo, até para os romanos, até para os coríntios era errado, e estava acontecendo dentro da igreja. Você lembra de Corinto, né? Lembra onde essa igreja estava inserida, lembra da cidade de Corinto. Eu já falei, o pastor Kleber já falou, o pastor Macmillan já falou. Era uma cidade promíscua, era uma cidade endeusada, porque tinha Deus para todo lado, prostituição para todo lado, homossexualismo para todo lado, ou seja, o negócio ali era feio. Para eles era errado, e estava acontecendo dentro da igreja. E aí Paulo chega a lenha. Capítulo 7, Paulo rebate as crenças errôneas, mais uma vez, acerca da vida espiritual e do casamento. Posso casar? Não posso. Devo casar? Não devo. Se já sou casado, posso me divorciar para que eu seja mais espiritual? Ótimo. Não tem senso nenhum isso. Paulo fala de maneira nenhuma. Se você é solteiro, digo eu, permaneça assim, que é melhor, porque você vai sofrer perseguição, você vai perder emprego, vão invadir sua casa, e se você for sozinho, melhor para você, porque você não vai ter que cuidar da sua mulher, dos seus filhos, ou do seu esposo, dos seus filhos. Então, se você é solteiro, permaneça assim, que vai ser melhor. Agora, se você casou, permaneça casado. Você não tem que largar da sua esposa, não tem que largar do seu esposo para ser mais espiritual. Não, de maneira nenhuma. Você não tem que se abster de sexo para você ser mais espiritual. De maneira nenhuma. Paulo diz, a não ser que seja por mútuo consentimento. Vocês estão ouvindo, né? Mútuo consentimento. Amém. Ok, vamos lá. Capítulos 8, 9 e 10. Paulo vai responder as perguntas do tipo, posso ou não posso? Devo ou não devo? Sou livre ou não sou? E eu brinquei com os meninos, eu vou copiar Shakespeare aqui no título da minha mensagem hoje. Devo comer ou não comer? Eis a questão. Né? Comer ou não comer? Eis a questão. Fazer ou não fazer? Eis a questão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. De novo, Corinto, cidade pagã, cheia de ídolos, cheia de templo, pessoas que eram dessa cultura, lembra? As pessoas eram dessa cultura, eles viviam essa vida e eles agora são convertidos. Eles agora estão na igreja. Então eles sabiam de tudo isso que acontecia e, portanto, as dúvidas são comuns e precisam ser esclarecidas. Assim como eu e você, cheio de dúvidas, né? Principalmente nos primeiros semanas, meses da conversão, aí, nossa, quanta pergunta a gente tem. Se a gente tem pergunta depois de 15, 20 anos, imagine semana, meses, então a gente tem muita pergunta. A verdade é que nós todos temos bastante clareza acerca de algumas coisas triviais da vida cristã. Adultério, homossexualismo, roubo, ódio, e aí por aí vai. A gente sabe que essas coisas nós não devemos fazer, ponto final, não é? Sabe, a mim. Espero que vocês saibam. Amém, né, Henry? Amém. Amém. Bom garoto. Espero que nós saibamos dessas coisas. Porque, gente, isso é sério. A gente ri aqui, a gente dá uma brincadinha, mas é sério. O negócio é sério. Bebi até água para molhar a garganta. Mas existem outras coisas que a gente tem dúvida. E a gente precisa perguntar. A gente precisa conversar e para tirar essas dúvidas, né? Então é isso que nós vamos fazer hoje. O problema aqui, então,
especificamente do verso 8, é acerca da carne sacrificada aos ídolos. Mas, contudo, entretanto, todavia, nós podemos aplicar esses ensinamentos para todas as coisas das nossas vidas. Aqui, especificamente, está falando de carne. Mas, Paulo, lá no final do capítulo, ele vai dizer, olha, se alguma coisa que você fizer vai escandalizar o seu irmão, não faça. Então está falando de carne, mas se tiver outra coisa, nós vamos chegar lá, tá bom? Então vamos lá, vamos entender o contexto. O povo ali então, ele tinha o costume de sacrificar animais e oferecê-los aos deuses pagãos. E vale aqui o comentário. O diabo, ele não é nada original, né? Ele só copia. Ele pega as coisas boas de Deus, copia e estraga tudo. O diabo não é nada original. O diabo pega o casamento e transforma o casamento no que está virando hoje. O diabo pega o sexo e transforma no homossexualismo, na prostituição, e acaba com tudo, e os outros começam a falar que fazer sexo é pecado. E aí o diabo pega o que é bom, distorce, destrói o que Deus fez de bom e imita. E aí nós somos pobres pecadores, bobo mesmo, caímos nessas. E aqui é exatamente, quem é que começou a fazer sacrifício ao Deus único? O povo de Deus, o povo de Israel. Então esse povo aqui começou a imitar, porque eles começaram a falar, bom, se esse povo é abençoado, se eles adoram um Deus só, imagina nós se adorar uns 1000 deuses. Vamos ser mais abençoados ainda, vamos sacrificar. Só copiando as coisas de Deus. Mas, vamos lá. Então, como é que era feito esse sacrifício? Uma parte era colocada no altar para o ídolo, para ser queimada, assim como o povo de Israel fazia. Uma outra parte ficava com o sacerdote, e uma terceira parte ficava com o adorador, com aquele que levava o sacrifício lá. Então uma parte ficava para ele, ok? Naquele tempo, lembra, não existia geladeira, freezer. O que eles usavam para conservar a carne? Isso, já falamos também sobre isso, né? Sal e luz, lembra? Ok, sal. Mas também não podia lá ficar tanto tempo assim. Então, o que eles faziam? Uma porção considerada dessa carne, que era dedicada aos ídolos, ia parar nos mercados da cidade. Ou seja, se você morava em Corinto, 99% de chance que se você fosse no mercado comprar carne, você ia comer carne que foi sacrificada aos ídolos. Não tem jeito. Aliás, não tinha jeito. Não tinha jeito. Era difícil. A não ser que você fosse dono de uma fazenda, de alguns animais, e você mesmo matasse o seu animal para comer. O que era muito comum também. Eu ainda fui criado nessa época. Meu avô, ele matava a galinha, matava a vaca, só que aí já tinha freezer. Mas ele matava uma vaca e jogava tudo lá, meu irmão ia lá e desossava tudo, guardava, ficava lá o ano inteiro comendo aquela vaca. É verdade. Matava porco, fazia sabão, da banha do porco, e aquela coisa, era literalmente, plantava, criava para comer. Ia lá, pegava uns pés de alface desse tamanho do fundo de casa, era bom demais, gente. É bom demais, eu sinto falta demais dessa época. Parece que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando desse jeito, né? Quando eu era novo, eu falava, Deus me livre desse negócio, credo que morar nesse lugar, hoje o sonho é ter uma roça, É umas coisas que a gente não entende. Aí quem tem roça, quando é pequeno, fala, Deus me livre, quero ir para a cidade. Depois que fica velho, quero ir para a roça. Está vendo? A gente nunca sabe o que quer. Por isso que, está vendo como é bom um livro tomar decisões? Então vamos lá. Então essa porção considerada aí era levada para o mercado da cidade. Eles então perguntaram para Paulo, agora estou parafraseando aqui. Paulo, nós sabemos que essa carne foi oferecida aos ídolos. Podemos ou devemos ou não comê-la? Paulo então responde, sim e não. Maybe, talvez. Sim e não. Calma que eu vou chegar lá, vocês vão entender. Paulo argumenta que existem crentes fracos e crentes fortes na igreja. Nós lemos no texto aqui, tem os fracos e tem os fortes. O que eu quero dizer com fraco e forte? O que Paulo quer dizer com fraco e forte? Quer dizer que tem os crentes mais maduros e tem os crentes que são imaturos, que ainda estão aprendendo, que ainda não entendem certas coisas. E daí surge uma outra discussão na igreja. Os fracos acham que não devem comer porque porque eles faziam antes isso. E se eles fizerem isso, eles estão sendo muito liberais. E aí eles julgam aqueles que comem.
E os fortes comem e olham para os fracos que não querem comer e falam: vocês estão sendo imaturos, vocês estão sendo bobos, vocês estão sendo fanáticos demais. E isso acontece ainda hoje. Alguns fazem algumas coisas, uns olham e falam lá: liberal demais, está fazendo muito. Ah, não deve fazer. Outros, aí os de cá, que são os liberais, olham para o outro lado e falam: olha lá, olha os fanáticos, olha os santarrão. E isso acontece, ok? Então vamos lá. Então Paulo argumenta aqui no capítulo 8, dos versos 4 a 6. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Então, olha o que Paulo diz. Olha como Paulo é inteligente, gente. Eu falo para vocês passar 5, 10 anos com o pastor Leandro é uma coisa. Agora esse pessoal aqui, eles ficaram 18 meses com Paulo. Né? E Paulo fala: portanto, sabemos. Paulo não diz eu sei, ou alguns sabem, ele diz sabemos. Ou ele está jogando de volta. Vocês sabem dessas coisas, vocês sabem que existe só um Deus. Vocês sabem que esses deuses que esse povo adora não significa absolutamente nada. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, para quem? Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Paulo, então, ele elogia o conhecimento bíblico dos fortes. Ele elogia o conhecimento, porque ele está dizendo: vocês sabem dessas coisas. Mas ele também chama a atenção para o perigo de fazer com que os outros tropecem. A teologia estava correta, a teologia estava boa. Mas conhecimento sem amor se torna em arrogância e prepotência. Conhecimento sem amor se torna em arrogância e prepotência. Hoje, gente, muito se tem debatido na igreja esse assunto. Tanto na igreja quanto fora dela. Muitas pessoas não querem se aproximar de crente. Eu costumo chamar esses crentes de crente repelente. As pessoas não querem se aproximar. Porque a gente põe uma panca de santarrão, de nariz empinado, de que eu sei, eu faço e eu aconteço, que as pessoas não querem se aproximar. Quando, na verdade, a gente tem que corrigir, sim, se estiver errado, a gente tem que exortar, sim, mas exortar em amor. E aí é que é o problema. Muitas vezes nós somos vistos, nós somos chamados de soberbos, de prepotentes, de donos da verdade. É assim que nós somos chamados. Nós precisamos entender que não importa o quão ou quantos diplomas você tem. Se você é PhD em teologia, se você é mestre, se não tiver amor, de nada adianta. Paulo vai falar sobre isso lá no capítulo 13. Se não tiver amor, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que, se não tiver amor, de nada adianta. Porém, de novo, contudo, entretanto, todavia, lembre-se do que eu tenho dito. A verdade precisa ser dita em amor. Porém, o amor não pode te impedir de falar a verdade. Porque se o amor te impedir de falar a verdade, você está sendo politicamente correto. E de politicamente correto está cheio por aí. A gente não quer isso. Ok? A gente quer crente ensinando, exortando em amor. Uns aos outros e quem está ao nosso redor também. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. A nossa ética precisa ser governada pela junção de amor e conhecimento. Porque também não adianta só ter amor, não. Não adianta só sair por aí: ai, Deus ama todo mundo, Jesus é lindo, papapá, eu amo, todo mundo ama. Porque você não lê a Bíblia.
Porque a Bíblia diz de um Deus de amor, sim, que deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, mas a Deus também fala sobre um justo juiz. E quem é esse justo juiz? É o próprio Deus. É o próprio Deus. Ele ama, mas ele também vai julgar. E vai começar com a gente. O julgamento dele começa com a igreja. Começa com a igreja. Então não venha com essa conversinha fiada de que tudo é amor, tudo é amor, tudo é amor, porque não é bem assim não. Não é bem assim não. Ok? A minha salvação não depende de nada. Eu não posso fazer nada para obter salvação. Ela é de graça. Foi pela graça. Ela foi ganha. Agora, uma vez salvo, eu tenho sim as minhas obrigações. Eu tenho sim que andar segundo o meu manual de fé e prática. Eu tenho sim que obedecer. Senão, para que 10 mandamentos? Para que o Senhor Jesus citou os 10 mandamentos? Resumiu só em 2. Que é, quais são os 2 que o Senhor Jesus resumiu? Amai o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. Amar ao próximo como? Pronto, resumiu todos. Resumiu todos. Então, se fosse assim, sou salvo, agora estou livre. Liberdade falsa. Não confunda liberdade com libertinagem. Diferente. Diferente. A nossa ética deve ser governada pela junção de amor e conhecimento. Nem todos ao nosso redor, gente, nem todos ao nosso redor têm o mesmo conhecimento que nós temos. Que você tem, que eu tenho. Uns têm mais conhecimentos que outros, acerca de Deus e acerca da Bíblia. Talvez o que seja correto para você, não é para o outro. Talvez o que seja correto para o outro, não é para mim. Talvez o que eu gosto, você não gosta. Tudo bem. Mas nós precisamos se entender nesse sentido. Então, o que não te escandaliza, pode muito bem escandalizar um irmão seu, que está do seu lado, que é um novo na fé, que é um novo convertido, que está aprendendo, e olhar para você, aquela pessoa que essa outra pessoa tinha como exemplo, ou poxa, essa pessoa falou do Senhor para mim, essa pessoa tem me discipulado, e aí ela olha para você e de repente você está escandalizando ela, falou, peraí, que negócio é esse? Que negócio é esse? Algo está errado, algo está errado. E se você insiste em fazer porque a sua consciência está tranquila, mas você está ofendendo ao seu irmão, você está pecando sim. E não só contra seu irmão, pecando contra Cristo, é o que diz o texto. Pecando contra Cristo. Então o princípio aqui é, eu renuncio o meu direito por causa do amor pelo meu irmão. Eu renuncio o que eu gosto, eu renuncio aquilo que eu quero, por causa do amor ao meu irmão, porque se eu fizer, vai ser motivo de tropeço para ele, ou para ela, então eu não faço, então eu evito fazer, e se eu fizer, eu faço na minha casa, de porta fechada, com a minha família, que aí não vai ter problema. Agora, em público, vai afetar, vai atrapalhar, vai gerar contenda, então não faz, não faça. Aí eu vejo gente fazer, eu tenho que falar, aí eu vejo gente fazendo post nas redes sociais. Estou fazendo sim. Papapá, papapá, papapá. Me julguem. Me julguem. Dura coisa é cair nas mãos do Altíssimo, irmãos. Dura coisa é cair nas mãos do Altíssimo. Esse negócio de me julguem é só para ninguém te encher o saco. Não venham me encher o saco, não venham me falar, né? E eu vejo muito, todo dia, crente fazendo isso. Gente, cuidado, se reserve, não se exponha dessa maneira. Não existe necessidade dessa exposição toda. Não existe necessidade. Eu renuncio o meu direito por causa do amor pelo meu irmão. O grande problema aqui é quando nós concentramos a nossa espiritualidade apenas no conhecimento. De novo, quando nós concentramos a nossa espiritualidade apenas no conhecimento. Maturidade espiritual não tem nada a ver com quantos pelos brancos você tem na barba. Maturidade espiritual, não, Cacá, não tem.
Não tem nada a ver com quantos cabelos brancos você tem. Esse já não é o seu caso, porque nem cabelo você tem mais. Espiritualidade ou maturidade espiritual não tem nada a ver com quantos diplomas você tem, com quantos anos você está na igreja. Não. Maturidade espiritual é igual conhecimento do Senhor. Conhecimento do Senhor. Existem pessoas, gente, que sabem muito de Deus e das coisas de Deus, mas os seus corações estão totalmente vazios de Deus. E aí é que mora o perigo. Porque a pessoa pode até não conhecer muito sobre teologia. A pessoa pode até não entender muito ainda os planos de Deus e os desígnios de Deus e tudo mais. Mas se ela ama o Senhor, mas se ela realmente tenta de maneira objetiva e clara e sacrificial, sim, por que não? Obedecer, essa pessoa ama o Senhor e essa pessoa está cheia de Deus. Conhecimento não leva a lugar nenhum, não nesse sentido. Conhecimento é bom, pelo amor de Deus, hein? Vai estudar, vai ler livro, por isso que eu dou livro, estou dando livro. Não vai sair falando depois que o pastor falou que não é para estudar mais. O pastor Leandro falou que não precisa estudar, porque conhecimento não quer dizer isso. Me julguem. Vai. Então, de novo, vou repetir. Existem pessoas que sabem muito de Deus e das coisas de Deus, mas os seus corações estão vazios de Deus. E isso é perigoso. O verso 3, olha o que Paulo diz. Se alguém ama a Deus, este é conhecido por Ele. Se alguém ama a Deus, este é conhecido por Ele. Veja, o texto não diz o quanto você conhece de Deus, mas o quanto você ama a Deus. O texto não diz o tanto que você conhece, mas o quanto você ama a Deus. Se você conhece e não ama, você só tem soberba. Mas se você conseguir mesclar essas duas coisas, você é conhecido de Deus. Porque você conhece e ama. Você conhece porque você ama. Você ama porque você conhece. Essas coisas estão interligadas. Mas Paulo vai além e diz, 1 Coríntios 8, versos 7 e 8. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Ou seja, Paulo está falando, faz diferença nenhuma. Quer comer, coma. Não quer, não coma. Faz diferença nenhuma. Com a consciência certa. Mas ele está falando aqui que a consciência desses é fraca. E eu quero chamar a atenção para essa palavrinha. Consciência. Consciência. A consciência para os crentes, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, a consciência para os crentes é como um tribunal de Deus que o próprio Deus colocou na vida do crente. A consciência do crente é como o tribunal de Deus que o próprio Deus colocou na vida do crente. É por isso que nós temos o entendimento do que é certo e o que é errado. É por isso que nós temos a consciência do que é certo e do que é errado. E Paulo diz que alguns irmãos de Corinto tinham a consciência fraca, imaturos. Consciência fraca é igual crentes imaturos. Por isso Paulo vai de um lado para o outro, orientando aqui, ó. Primeiro ele fala dos fracos, ele fala para os fortes, aí ele volta para os fracos, aí ele fala dos fortes de novo, e ele vai jogando aqui e acolá para falar para todo mundo. Se você tem a consciência forte, não peque contra o seu irmão que não tem. Não o escandalize, senão estará pecando. E por outro lado, Paulo também diz que se vocês são fracos, busque ser mais maduros no Senhor. Busque conhecimento. Vocês não sabem que esses ídolos não significam nada? Eu ensinei. Parece que Paulo está falando, gente, eu ensinei. Eu falei para vocês, vocês sabem, esses ídolos não significam nada. Enquanto o forte pode se deixar levar pela soberba, o fraco pode ser facilmente enganado.
E aqui, Paulo coloca ainda algumas aplicações, e eu gostaria de citar para vocês. Irmãos, o texto está falando especificamente de carne sacrificada aos ídolos, mas podemos aplicar esses ensinamentos para todas as áreas, foi o que eu disse no começo. Então, devo ou não? Eis a questão. Devo ou não? Paulo diz que se for carne sacrificada ao ídolo e no templo do ídolo, não coma. Não coma. Comer carne sacrificada não é o problema, porque para nós o ídolo significa o quê? Nada. Nada. Até porque você também não vai sair perguntando nos açougues que você for comprar aí, né? Principalmente aqui em Lousas, aqui em Canintal. Você vai comprar um frango, você vai comprar uma carne, você vai comprar um ovo, você vai comprar... Viu? Essa foi sacrificada a algum ídolo? Então vira vegetariano. E cuidado, porque os alfaces também pode ser. Onde você está, gente? Onde nós estamos? Isso aqui é quase um Corinto. Se não for pior do que Corinto. Se não for pior. Né? Então, a carne sacrificada não é problema para nós, porque nada significa. Agora, ir a um templo pagão. Aí vamos lá. Aí você tem um amigo que te convida para ir num lugar desse. E aí você sabe que essa carne foi sacrificada. E esse amigo sabe que você é crente. E você sabe que essa carne foi sacrificada. E o amigo também sabe. E ele te oferece, você vai comer? Você não pode comer, porque senão você vai escandalizar. Porque senão você está indo contra a fé que você professa. Consciência. É diferente. É diferente. Agora, se um amigo que já ofereceu essa carne para um ídolo te convida para ir na casa dele. Se ele te disser, essa carne eu sacrifiquei, essa carne é o que sobrou e eu estou te oferecendo. Não coma. Agora, se ele te convidou, você sabe, mas ele não te falou nada. Você também não perguntou, porque você não é bobo, você está com fome. Coma. Tem problema nenhum. Vai ter um problema para você? Nenhum. E para ele? Também não. Não vai escandalizar. Entende? Por isso que eu falei, pode ou não pode? Sim e não. Depende. Pastor, posso ir no cinema? Depende. Que filme você vai assistir, se é vergonha? Que filme você vai assistir? É porque na minha época, quando eu tinha 13, 14 aninhos, eu era doido para ir no cinema. Adivinha para fazer o quê? Adivinha que filme que eu queria assistir? Mas não tinha internet, não. Não tinha aplicativo, nada dessas coisas. Adivinha que filme que eu queria assistir? Colocava até salto no sapato para ficar mais alto. Que filme que você quer assistir? Qual é o tipo de filme que você quer assistir? Depende. Pode ir no cinema? Pode. Qual é o tipo de filme que você quer assistir? Posso dançar? Crente pode dançar? Seus pecadores. Claro que pode. Quem falou que não pode? Quem falou que não pode? Agora, que tipo de dança que você quer dançar? Vai ficar se requebrando que nem uma gazela, velho? Fazendo o irmão que está na sua frente, que está do seu lado pecar? Pois é, esse é o problema. De novo, está escandalizando. Eu gosto de contar as histórias da igreja, né? Eu gosto de contar as histórias daqui, porque aqui tudo acontece. Aqui onde tudo acontece. Há anos atrás, teve uma pessoa que veio falar comigo. Eu não era pastor da igreja ainda. Falou assim, pastor, você me perdoa. Pastor não, eu não era pastor. Leandro, você me perdoa, mas eu não vou vir mais na sua igreja não. Eu falei assim, por quê? Você não está gostando? O pastor pregou alguma coisa que você não gostou? Se você não gostou, é bom. Então, se você não gostou, é bom. Não é, cara. É que eu acabei de me divorciar, infelizmente meu casamento não deu certo, e eu estou tentando me resguardar. E aí eu chego aqui, tem uma baita de uma mulher bonita lá em cima cantando, mas com as calças apertadas, com os negócios assim, não dá, eu estou pecando. Então eu prefiro não vir mais. Rapaz, aquilo minha cara caiu. A minha cara caiu de um tanto que eu falei, poxa vida. E aí eu fui falar com a pessoa. Falei, irmã, é assim, ó. Essa calça não está muito apertada, não? Ah, meu marido gosta. Falei, tá bom, então vou falar com o seu marido. Aí fui falar com o marido dela. Resolveu por um período. Mas, gente, vocês estão vendo?
estava escandalizando o irmão que estava fraco. O irmão estava com necessidades biológicas, físicas, se é que vocês me entendem. Ele tinha acabado de se divorciar, estava tentando se resguardar, estava tentando fugir da aparência do mal. Aí ele vinha para a igreja, o mal estava aqui dentro. Ele vinha aqui e encontrava com o mal. A gente tenta levar numa conversa mais descontraída, mas isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. Pode não. E aí ficava ali ainda assim. Pode dançar? Pode. Depende. Posso ir à praia, pastor? Posso ir à praia, pastor? Pode. Qual praia que você vai? Pastor Macmillan, quando a gente foi na Espanha, saiu caminhando pela praia. Coisa mais fofa, ele é Dona Glenice. Caminhando na praia. Daqui a pouco volta os dois. Meu Deus do céu. O que foi, pastor? Pastor, fui caminhando, chegamos numa praia de nudismo. Não tinha placa, não tinha nada, era meio deserto. A hora que nós vimos o povo tudo pelado. Ai, meu Deus do céu. Voltaram. Tava a Iona junto, né? Que bonitinho, gente. Que bonitinho. Mas depende, qual praia que você vai? Qual é o tipo de biquíni que você vai usar na praia, crente? Qual é o tipo de roupa que você vai usar na praia, crente? E, gente, é isso aí. É a carne sacrificada ao ídolo, tá vendo? Como dá para aplicar em tudo? Posso frequentar a festa, pastor? Pode. Qual festa? Qual festa? Posso fazer uma festa na igreja, pastor? Pode. Eu sempre falo isso. Pastor, pode fazer uma festa na igreja? Claro que pode. Ué, a gente tem espaço, está aí para usar, não é? Graças a Deus. Mas é festa de crente, né? É festa de crente? Se for festa de crente, pode. Se não for, vai fazer na sua casa. Vai alugar o The Hub, clube social ali, ó. 50 pau a hora, vai alugar lá. Aqui não. Fazer festa de crente, pode. Não é festa de crente, não pode. Pronto. Simples assim. Posso tomar vinho? Pode. Desde que não vai escandalizar quem está ao seu lado. É na sua casa? É entre família? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. A Bíblia não fala não tomais vinho. A Bíblia fala não se embebedeis de vinho. Viu? Não se embebedeis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tudo bem que eu concordo que 1 a 2 tacinhas de vinho, o Espírito Santo vai se afogando ali, né? Parece. Que o nível vai baixando. O nível de crentez vai baixando e o nível do álcool vai subindo. Aí começa as dançarias, aí começa as rebolação e assim vai. É verdade. Então, cuidado. Se vai escandalizar o outro, não faça. Irmãos, de novo, nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. Somos livres em Cristo para não pecarmos. Essa é a verdadeira liberdade em Cristo. Porque uma vez éramos escravos do pecado, escravos das amarras de Satanás, mas Cristo nos libertou. Então eu sou livre para não pecar. Eu escolho não pecar. Você escolhe não pecar. Você pode dizer não para a sua carne. Você só peca se você quiser. E aí, como diz o pastor Joaquim, que eu gosto sempre de citá-lo, peca porque é burro. Como ele diz o sotaquezinho baiano dele, pega porque é burro. Quem não obedeceu, é burro. É assim. Irmãos, sim, nós podemos resistir, nós podemos falar não, só que o problema é que a gente gosta de flertar com o pecado. A gente gosta de flertar, a gente fala, não, eu me aguento, eu seguro, quando eu quiser eu paro. Quem nunca viu isso? Quando eu quiser eu paro. Não, quando eu quiser, isso aqui não me domina. Quando eu quiser eu paro. Para não. Pare de flertar com o pecado. Nós somos livres em Cristo para não escandalizar os outros.
A nossa liberdade cristã deve ser regada de conhecimento e amor, para que não se torne pedra de tropeço para os fracos. E ainda mais, deve estar centrada naquele que nos libertou, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos libertou. Nós não devemos menosprezar aqueles que são imaturos na fé, nós devemos ensiná-lo, porque por eles Cristo também morreu, diz o texto. Por eles Cristo também morreu. Não foi só para os teólogos de plantão, não foi só para os santarrões. Cristo morreu pelo fraco na fé também, por aquele que tropeça, por aquele que às vezes escorrega. E se você está forte, cuide para que não caia, diz a palavra. E se você está vendo o irmão caído, você faz o quê? Pisa no pescoço. É? Não, dá a mão, levanta, ajuda, ensina. Ensina. Paulo deixou claro que quando pecamos contra o irmão, ferindo a sua consciência, estamos também pecando contra Cristo, verso 12. Leia de novo o verso 12. Fazer coisas que geram dúvida nos outros, somente por exibicionismo, está errado. Está errado. Se comer carne vai escandalizar? Não coma. Se beber vinho vai escandalizar? Não beba. Se ficar se requebrando vai escandalizar? Não requebra. É isso aí. É isso aí. Paulo no capítulo 10, nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas Paulo no capítulo 10, verso 31, ele vai fechar esse assunto de uma maneira brilhante. Capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 10:31. Tudo o que formos fazer, devemos pensar: isso vai desagradar a Deus? Tudo o que formos fazer, devemos pensar: isso vai escandalizar o irmão que está ao meu lado? Então não faço. Nós já falamos sobre esse assunto, 1 Coríntios 6, verso 12 agora, 1 Coríntios 6, verso 12, olha o que Paulo diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Que nada me domine. Veja a diferença. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Para encerrar, eu quero citar um trechinho rápido, de 15 páginas, desse livro aqui que eu estou lendo. Eu vou ler para vocês. 15 páginas só, rapidinho. Vocês estão animados, ninguém nem reclamou? Hã? É nada que vocês me conhecem já. Vamos lá. Ó, o livro é esse, lembra? Um chamado ao Evangelho e à verdadeira conversão. E o título desse capítulo é Separação e Purificação. E diz assim: existe um sentido em que Deus toma posse de cada um dos seus filhos. Ele os cerca e conduz de maneira que promova seus propósitos de santidade em suas vidas. Embora isso nem sempre pareça evidente, Ele está constantemente trabalhando, ensinando, corrigindo, punindo e disciplinando. O seu amor por seu povo faz implacavelmente operante em suas vidas. Ele não larga seu martelo e cinzel até que a obra se complete. Deus não é, como alguns supõem, pai omisso e desinteressado. Ele não permitirá que seus filhos corram pelas ruas desse mundo sem vigilância. Não é um pastor terceirizado, que não se preocupam com as ovelhas que se desgarram. Aqueles que acreditam que o cristão possa andar em contínuo e inalterado estado de carnalidade todos os dias de sua vida, é que fazem tais acusações. Em vez de exaltar a graça de Deus, estão tornando-a licença para pecar. Em vez de exaltar a paciência de Deus, eles o apresentam como um pai desligado e impotente. Em vez de exaltar o Evangelho, estão declarando o vazio de poder.
Este grande erro resulta na blasfêmia do mundo crescente. Como escreveu o apóstolo Paulo, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Romanos 2:24. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa da igreja. Não é por causa de Deus, não é por causa de Jesus, não é por causa do mundo. O nome de Deus é blasfemado por causa da igreja. Porque quem escandaliza o mundo é a igreja. Porque nós falamos o que tem que fazer, mas na hora de fazer nós fazemos ao contrário. Nós apontamos o dedo, mas na hora de fazer nós fazemos ao contrário. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa nos transformar a cada dia de nossas vidas. Amém? E agora, só para acabar com vocês, estou brincando. Para fazer vocês pensar, nossa, que mesa bonita, hein? Esse pão dá para comer depois? De verdade? É de verdade? Obrigado. Esse assunto nunca foi tão pertinente, né? Nós vamos, ao participarmos aqui, agora pode acabar a transmissão, por favor, tá? Ao participarmos aqui,